Nossas fontes, basicamente, são as cartas dos Mahatmas, para Pesinit, e a chave para a Teosofia. Tá? E alguns outros escritos de Blavatsky, mas são nesses três volumes, que se encontra mais detalhadamente esse tema intrigante. Né? Então, Shakespeare, em Hamlet, acertou na mosca. Olha só o que ele disse: morrer, dormir, nada mais. E dizer que pelo sono se findam as dores, como os 1000 abalos inerentes à carne, é a conclusão que devemos buscar. Morrer, dormir, talvez sonhar. Eis o problema, pois os sonhos que vieram nesse sono de morte, uma vez livres deste invólucro mortal, fazem cismar. Esse é o motivo que prolonga a desdita desta vida. Ele acertou na mosca. Vamos ver o tanto que ele acertou, né? Nós aqui queremos abordar o seguinte: todos dormem. Todo mundo que morre dorme. Quer dizer, é um estado semelhante ao sono. Alguém não dorme? Há algum tipo de pessoa que não dorme? Alguém acorda desse sono? Isso é bom ou não é bom? É bom dormir ou é bom ficar acordado? Então, nós vamos responder com base na filosofia teosófica. Para isso, a gente vai precisar entender um pouquinho o ser humano, o homem. Né? Bom, aqui é apenas um texto em que o mestre confirma. O resto da frase eu coloco no final da palestra, tá? Porque vai causar uma confusão danada. Então, fica no final que já dá para entender. Né? Sim, as vítimas. Aqui, no caso, ele está se referindo às vítimas de acidentes. Mas ele confirma, sim, as vítimas, sejam boas ou más, dormem. E acordam somente na hora, só no final. Então, para entender o homem, tem essa explicação na chave para a teosofia que é muito esclarecedora. O homem é uma correlação de poderes espirituais, assim como forças químicas e físicas, colocadas em funcionamento pelo que chamamos princípios. Vamos destrinchar um pouquinho esse texto. O homem são forças químicas e físicas, invertendo, junto com os poderes espirituais, e essa mescla se correlaciona através dos princípios. Então, vamos entender esses princípios. São 7 os princípios, porque tudo na natureza é cétupla. O cosmos é cétuplo, a natureza física é cétupla, o ser humano é cétuplo. E ali estão alguns segredinhos que a gente pode dizer é uma chave para a gente abrir essa porta do entendimento, que outros não trazem. Então, vamos lá. Os 7 princípios do homem. O físico, está óbvio, a gente vê ele todo dia e ninguém tem o que discutir sobre ele. É o primeiro princípio. O segundo princípio é o duplo astral, o protótipo, o nosso molde. Né? Se a gente morre, ele fica lá do lado. Se a gente leva 1 ano para decompor, ele leva 1 ano para decompor. Se a gente é cremado, ele vai junto. Ele está relacionado ao físico. É um irmão gêmeo do nosso físico. O terceiro princípio é o prana, é o alento, é a vitalidade, é o ar. A gente respira prana todos os dias. Né? Então, esses são os 3 primeiros princípios e a gente tem uma certa familiaridade com eles, principalmente com o prana e com o corpo físico. Agora vem um segredinho. Esse ninguém conta. Quarto princípio, a alma animal. Kama,
aqui estão os nomes em sânscrito, né? Normalmente, aqui na Sociedade Teosófica, a gente, no corpo físico, não usa o termo em sânscrito, no duplo astral também a gente não usa, mas a partir do prana a gente começa a usar. A gente começa a criar familiaridade com o termo em sânscrito. Então, kama, alma animal, é aquele princípio responsável pela nossa sobrevivência. O animal também tem. Só que o animal, diferentemente do homem, se ele está precisando se abrigar, kama é a alma animal que lhe dá esse impulso, essa necessidade que cria nele a noção de que ele precisa se abrigar. Se ele precisa de comer, é esse princípio que vai, além do estômago roncando, esse princípio que vai levá-lo a buscar alimento. Mas no ser humano, o ser humano tem um probleminha técnico. O ser humano comete excessos. E a alma animal, então, passa a ser o inspirador, aquele que impulsiona desejos que estão submetidos a excessos. A gente não precisa de uma casa, a gente precisa de uma mansão. A gente não precisa de um carro, a gente precisa de um Mercedes-Benz. Normalmente é assim que funciona. Graças a quê? A cama, graças à nossa alma animal. Agora vem outro segredinho, que está também em azul. Quinto princípio, o princípio pensante, o princípio mental, chamado manas, que tem uma característica interessante. Ele é tanto superior quanto inferior. Por que isso? Ele é dual. Então, o manas inferior, está aqui, ele está agarrado à cama. Ele faz uma dupla assim, eu não quero dizer dupla caipira, que pega mal, né? Mas uma dupla assim meio incômoda. Ou seja, a nossa mente, o nosso pensador, fica à disposição dos nossos desejos, da nossa ambição. Já a mente superior, ela fica agarradinha com a nossa alma espiritual. Ela está à disposição para atender aos impulsos do nosso eu mais profundo, do nosso eu mais espiritual, do nosso eu maior, nosso eu interno. Né? Então, Buddhi, Atma Buddhi, que são os dois princípios superiores, o espírito universal é Atma, é a centelha, encapsulada pela nossa alma espiritual. Esse sexto e sétimo princípio, eles estão fora do corpo, eles são a nossa inspiração, o nosso eu maior. Só que e que os animais também têm, gente. Que as plantas também têm. Que os minerais também têm. Mas tem uma diferença. No homem é que a mônada encontra a mente superior. Ou seja, em resumo, quando Buddha inspira uma bondade, por exemplo, quando você está na rua e enxerga um animal precisando, aquela inspiração, manas superior pode atender se nós tivermos vontade suficientemente desenvolvida. Se nós tivermos capacidade. Então, se eu parar o carro e for lá, manas superior atendeu um impulso da alma espiritual, que está ligado à compaixão, está ligado à bondade, está ligado ao melhor do amor. Tá? E a mente, essa aqui é realmente um segredinho vital para a gente entender a própria morte e o pós-morte, os estados pós-morte. Tá? Vamos ver. Se eu vou ao orfanato e quero doar algumas horas, ou seja de serviço, ou seja de carinho para as crianças, essa é uma produção da minha mente superior. Agora, se eu vou no orfanato doar algumas horas para virar deputada estadual, distrital no caso aqui, né?
Isso é de manas inferior. Não vai contar. Não adianta, porque a intenção é tudo. Se a intenção do gesto for uma intenção ligada à bondade, à compaixão, ao amor, é manas superior que está funcionando. Se não for, é manas inferior que está funcionando. A joinha que eu comprei, os brinquinhos de ouro que eu comprei, quem foi que comprou? Manas inferior. A casa que eu comprei, quem comprou? Manas inferior. Mas quando eu sento para estudar sobre espiritualidade, é mana superior que está sentado. Não, isso não é inferior. O dinheirinho que eu tenho guardado, gente, é manas inferior, tá? Meu cama manas. Dinheirinho guardado é cama manas. E aí a gente vive numa situação complicada, numa época complicada, porque é uma época materialista. Ele insufla essa dupla aqui, manas, cama, manas. Vocês vão ver que se vocês ficarem de vigia no que vocês pensam o dia inteiro, vocês vão ver que vocês pensaram 80% em coisas materiais. É a comida, é o fulaninho que tem a conta para pagar, é não sei o quê. 80% está aqui e 20% está ali. E olhe lá, né? O que Blavatsky fala desse eu superior, desse mana superior, desse homem superior e desse homem inferior? Aqui, está na chave para a teosofia. O homem de mente superior dificilmente pode tornar-se de mente inferior. O homem muito intelectual e mentalmente espiritual é separado por um abismo do homem mentalmente obtuso, insensível e material, senão homem de mente animal. Porque cama é a mente animal. Se ele está insuflado, nós temos o nosso lado animal desenvolvido. Pelo contrário, se nossos atos de compaixão estiverem funcionando mais, então a nossa alma espiritual tomou a direção da nossa vida. Né? Não confundir aqui o homem obtuso com o homem que não estudou. Não, a mente obtusa é outra coisa. Às vezes a pessoa não estuda, mas ela é boa, ela tem bondade, ela tem compaixão. Então, o que está nela funcionando é a sua mente espiritual humana superior. Vamos voltar, então, aqui para a nossa... Vou colocar de outra maneira. Vocês observaram que aqui tem 3 princípios. Isso, então, é a nossa individualidade. Quem é o eu reencarnante? Quem é que volta para reencarnar? Essa aqui, essa turma daqui. Então, se ele volta para reencarnar, a gente precisa colocar mais produção nele, né? Então, na verdade, essa individualidade, 3, ela pode ser descrito como um triângulo, ou como nós chamamos, a tríade. A tríade. Né? E aqui embaixo, esses 4 princípios aqui formam o quaternário inferior. Na verdade, o que é o quaternário? É o meio físico para que a individualidade possa desabrochar e se desenvolver e evoluir. Mas o problema é quando a gente passa a vida em função do que a gente chama de personalidade. Tá? Então, o quaternário é para que a individualidade possa evoluir. Então, ele encarna e encontra um corpo aqui montadinho, quer dizer, um mecanismo montadinho. A gente não pode inverter o jogo, né? Inverter o jogo. De outra maneira, e claro, a mente está ali grudada, né? A mente inferior está grudada em cama, porque ela atende a nossa alma animal. Ela está aqui para isso, né? Bom, mostrando de outra forma, aqui está a tríade, com mana superior. Mana significa literalmente o pensador. Né? E aqui o quaternário, com manas inferior, servindo ao kama, que é a bola da vez. Muito bem, gente. Aqui a individualidade, aqui a personalidade, e aqui é o nosso ego reencarnante.
Bom, os dois vão produzir. Os dois terão suas produções durante a vida. E aí, o que acontece? Vamos imaginar que esse cidadão aqui, composto de 7 princípios, morreu. Né? O que vai acontecer com ele? Como é que é isso aqui? Morte. A morte separa, a morte aqui na Terra, separa esses princípios. Morre o primeiro, o corpo físico, o corpo astral, que está grudadinho no corpo físico, né? E vai ter o mesmo tempo e o mesmo tipo de solução, e prana, que será recolhido para o universo. Observem que quando a pessoa morre, sobra 2 princípios da personalidade. Ele ficou junto. O que vai acontecer com isso aqui? Né? Por um tempo, vai ficar assim. Nesse momento, o certo é a pessoa dormir. Ele vai e dorme. E vai haver um trabalho espiritual com a pessoa dormindo, de separação dessas produções em vida. Então, Kama vai puxar para ela o que ela produziu, Kama Manas, e Buddhimanas vai puxar para ele tudo o que ele produziu. Quando ficar tudo separadinho, tudo devidamente no seu lugar, e nisso nós estamos dormindo, gente. Temos que estar dormindo, que é o certo. Dormindo e, de preferência, sonhando coisa boa. Tá? Separa. Quando separou, ocorre o chamado segunda morte. Que é o quê? É a separação, o desacoplamento do restante da personalidade, desses dois aqui. E o que acontece com a nossa individualidade? Vai para um outro tipo de sono, o sono do Devachan ou Devachanta, pronúncia não importa, que é o quê? São os efeitos do que essa pessoa produziu de bom, de meritório durante a sua vida. E o que acontece com esse 4º e 5º princípio aqui? Olha lá, o mochileiro vira um mochileiro carregando nas costas. Esse aqui é um cara magrinho, você viu, né? É um cara magrinho com uma mochilinha bem pequenininha. Esse cara quase não produziu porcaria, porque Kama Mana, a gente só faz bobagem. Só faz bobagem. Então, esse aqui, tudo de bom, né? Esse aqui deve ser a gente, né? Com pouquinha bagagem nesse campo. Mas pode não ser. Pode não ser. A gente pode ter, assim, um carrinho de supermercado lotado de tralha. Essa separação, Buddhimanas levando tudo que ele produziu e Kama Manas puxando a tralha para baixo, né, puxando para ele, é um tempo que vai variar conforme a quantidade de coisas que estão aqui. Então, a pessoa que é viciada em drogas, viciada em jogo, tem N vícios, esse carrinho dela é uma montanha. É uma montanha. Muito mais difícil separar. Muito mais tempo separar. Só para a gente entender um pouquinho agora, é isso aí que foi dito dentro do aspecto pós-morte, dentro dos tempos e dentro das fases, né? Então, na vida, que é o azul aqui, é a vida, que é o mundo das causas, aqui é o estado pós-morte, mundo dos efeitos. A gente faz as coisas aqui, mas os efeitos são lá. Claro que tem efeito aqui também, né? A gente sabe. Aqui é o mundo da objetividade, aqui é o mundo da subjetividade. Por que eu estou dizendo isso?
Porque muitas vezes nós encontramos o texto em que a Blavatsky fala, no mundo da subjetividade, você já sabe, é o pós-morte. Mundo da objetividade é a vida. Tá? É na vida que nós temos o cérebro, onde se acopla a mente, onde nós temos livre-arbítrio para fazer as nossas opções. Aqui existem escolhas conscientes. Quer dizer, nem todas, né? Mas a gente faz um esforço para que sejam. Então vamos pegar aquele mundo do pós-morte e dividir ele agora nos 3 estágios. Né? Tá aqui. Bardo é o período entre a morte e o renascimento. Então, ele tem 3 estágios. O primeiro estágio é aquele da morte. Morreu, vai a personalidade junto, né? Aquela cama manas junto, vai para onde? Vai para onde chama-se cama louca. Por que cama louca? Cama, local, louca é local. Local de cama. Local do princípio da sua personalidade, portanto, semifísico, você ainda não morreu. Todos os princípios agora estão juntos. O 4º, o 5º, o 6º, o 7º. Estão juntos. Não se separaram. Quanto tempo o cara fica aqui? Ele está dormindo. Né? A gente vai ver depois se ele sonha ou não sonha. Quanto tempo ele fica aqui? Depende, desde algumas horas até vários anos. Depende do quê? Da carga que ele criou em vida. Tudo depende da vida. Aqui, no 2, que ele é chamado o período ou estágio de gestação. Aquela figura do separar as produções. Cama Manas vai puxar para ela todas as casas que a gente comprou, todos os carros que a gente comprou, todas as joias que a gente comprou, todas as bobagens que a gente fez, todos os nossos gestos egoístas, e vai puxar para ele. E Budi Manas, a parte superior, vai puxar toda a bondade que nós fizemos, toda a compaixão que nós sentimos, todo o amor que nós vivemos. Né? E chama-se gestação. Culmina com a segunda morte, que é o momento que separa aqueles princípios da personalidade com os princípios da individualidade. E aí, o que acontece com a individualidade? Né? Sim, agora eu vou completar aqui aquela frase, porque agora já dá para entender a frase. Sim, as vítimas, sejam boas ou más, dormem e acordam somente na hora do julgamento final. Não é um tribunal de inquisição, não, tá, gente? Julgamento final é a separação. Só isso. Por quê? Por que isso é julgamento? Por que ele usou essa expressão? Porque vai ficar um montante de um lado e um montante de outro. E a gente vai ter o destino definido por esse montante. Tá? Que é julgamento final, que é aquele momento de luta supremo do 6º e 7º. 6º e 7º o quê? Princípios. Né? Contra o 5º e o 4º, contra Cama Manas, no portal do estado de gestação. Né? Então, isso não é um tribunal da Inquisição, gente, nós estamos dormindo ainda, estamos dormindo, bonita ainda, tá? Estamos dormindo. E dormindo continuaremos. Agora, o que é que vai para o Devakan? Devakan não é um lugar. Quando a gente diz vai para o Devakan, vai para o estágio do Devakan, esse terceiro ponto aí. E esse 1, 2, 3 aqui parecem iguais, mas não são em tempo, tá? É só uma forma didática de colocar. Não tem nada a ver com o tempo semelhantes. Esse tempo aqui é muito maior do que esse tempo aqui. Pelo menos 10 vezes maior. E qual é a parte de nós, dos nossos princípios, então, que entra em estado de consciência chamado Devakan? A nossa tríade, o nosso eu espiritual. Cama Manas não entra aqui. Cama Manas fica igual o mochileiro, né? Igual o mochileiro lá perambulando sem memória, com algumas reminiscências e a tendência a acabar. Mas atenção, a mochila fica. E vai nos encontrar na próxima encarnação. A mochila fica, ou o carrinho lá fica. Né? Então, o que é o Devakan? O que é?
Essas palavras são exatas do que está na bibliografia, só que eu separei da frase, né? Paraíso feito de ideias. Aqui nós vamos reviver as nossas afeições, preferências, não preferência do cama louca. A sua casa que você gostava não está lá. São as preferências do nosso eu interno. As nossas ações meritórias e os nossos pensamentos pessoais. Um filósofo, ele tem o lugar onde ele vai expandir a sua capacidade de pensar, é no Devakan. Devakan não é só um lugar para você ter uma recompensa, não é só isso. A vida será vivida em êxtase, sem aflições. Parece um sonho? Sim, parece um sonho. Não existe outra figura de linguagem possível de que a gente entenda, para a gente entender. Essa é a única figura. Só que é 100 vezes mais intenso no Devakan este sonho do que a própria vida, do que aquilo que foi vivido. Bom, tecnicamente, vamos ver se eu entendi. Se eu amar alguém, eu vou vivenciar esse amor 100 vezes mais intensamente. 100 vezes mais intensamente. Tudo que a gente gostou, tudo que a gente amou, tudo que a gente fez pelo outro, né? Continuando, na carta 104, ele dá o mestre dá coloca essa parte. Aquela vida-sonho, é apenas o aproveitamento, o tempo de colheita daqueles germes, sementes psíquicos caídos da árvore da existência física, em nossos momentos de sonhos e esperanças. Visões imaginárias de bem-aventurança e felicidade sufocadas aqui na Terra, por um solo social ingrato, que a gente não conseguiu fazer aqui, mas que vai desabrochar na aurora rosada do Devakan e amadurece em seu céu sempre frutífero. Tudo que nós quisemos fazer, ou queremos fazer, e que é uma produção de mana superior, se nós não conseguirmos fazer, por conta deste solo social ingrato, nós faremos lá. Lá será realizado. Aquilo que a gente queria expandir em termos de pensamento, em termos de ideação, nós vamos fazer lá, se não conseguirmos fazer aqui. Mas, claro, a gente tem que se esforçar para fazer. Não adianta, uma vez eu peguei era um orientador de um grupo, e estava uma bagunça sobre o conceito de karma. E aí ele parou e disse, olha, gente, peraí, vamos fazer uma pausa aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha só, imaginem que uma pessoa precise muito fazer uma coisa. Ela tem o dever de fazer aquela coisa. Ela precisa muito, seja para atender alguém, ou seja para a sua própria evolução, mas ela precisa fazer. Aí ela faz 99% de esforço. Mas aí aquele 1% bota o dedinho e diz, não, você não vai fazer. Isso é karma. Agora imagine essa mesma situação em que você precise fazer, mas você fez 30% de esforço, 40% de esforço, portanto, nós nunca saberíamos com isso, aquele 1%, para que lado iria aquele dedinho? Nunca saberíamos porque a gente se esforçou pouco. Aí ele diz, isso também é karma. Só que o primeiro, você está resgatando o karma, no primeiro caso. No segundo, você está acumulando karma. Então, o nosso eu superior, o nosso eu interno, quando ele se propõe a fazer algo, quando ele quer fazer algo, você precisa se esforçar para fazer aquilo. Para depois que você se esforçou, que a gente se esforçou, aí a gente vai saber se foi ou não sufocado, seja pelo solo social ingrato, ou seja pelo próprio karma, que disse para nós que não era a hora de fazer aquilo ali, né?
No Devakan, segundo ainda a carta 104, não há fracassos nem decepções. Tá? Lá, diz ainda o mestre, todas as esperanças, aspirações e sonhos não realizados são plenamente realizados. E os sonhos da existência objetiva, ou seja, em vida, se tornam as realidades da existência subjetiva, ou seja, no pós-morte. Bom, aí ele dá na carta 85 esse conceito que é muito importante. Depois que a gente morrer, só tem 2 sentimentos que são imortais, que vão conosco. A gente sentiu medo? Acabou. Sentiu orgulho? Os 2 únicos são amor e ódio, mas se a gente for decompor um pouco os outros sentimentos, a gente vai perceber que eles cabem dentro de um ou de outro, né? De um ou de outro. São os 2 sentimentos imortais, mas as gradações de tons, ao longo de 7 vezes 7 escalas, de todo o teclado da vida, são inúmeros. Isso é apenas para lembrar que não existe um estado único de amor, nem um estado único de ódio. Eles têm gradações. E o Devakan vivenciará todas as gradações que nós vivemos no mundo objetivo, ou seja, na vida. Né? Então, chegou o nosso Devakan. Olha só. De lá a tríade, bonitinho, nós aqui deitadinhos, isso é só uma expressão gráfica, obviamente o que vale é aqui. Ó. Esse cachorro, eu botei de propósito esse cachorro foi abandonado por uma família e ele adotou 2 crianças. Ele, o cachorro, adotou 2 crianças. Essas coisas que me deixam assim perplexas de ver que tem animais que se comportam de uma maneira superior em termos de amor, superior aos homens. É uma perplexidade. E ele adotou 2 crianças. Ele levava as crianças, 2 crianças de uma casa que não era dele, porque ele foi abandonado. Aí as crianças tinham que passar uma parte longa de muito trânsito para pegar a van escolar. Ele levava as 2, uma de 8 anos, uma de 6. Levava as 2 crianças, entrava na van e botava as 2 crianças sentadas, depois ele descia e o cara da van deixava porque sabia que não tinha o que fazer. E voltava. Às 5 horas da tarde, essas crianças retornavam e esse cachorro estava no ponto da van esperando. Ele entrava dentro da van, pegava as crianças dentro da van e voltava acompanhando essa criança. E essa mãe nunca teve a coragem de adotar esse bichinho. Tá vendo? Por isso que me deixa um pouco perplexa, às vezes, o comportamento animal e o comportamento do homem. Eu acho que nós estamos muito mal mesmo, né? E aqui, então, o 5º princípio, inferior, junto com Kama, né, o nosso corpo de desejos, nosso corpo de ambição, agora pelo termo que é muito usado pela Blavatsky e pelos mestres, que é casca ou cascão. Então, fica aquele princípio semelhante a nós mesmos, carregando a sua bagagem. Ele deve, o certo é que ele desapareça após um tempo, mas a bagagem fica para nos encontrar. Né? A bagagem será transformada, dali dá para tirar os aspectos kármicos, as bobagens que nós fizemos, dá para arrancar as características de personalidade muito marcantes que nós desenvolvemos. Uma pessoa excessivamente amargurada, exemplo, essa amargura vai encontrá-la para que ela resolva. É chamado skandhas. Um skandha é uma tendência, uma característica desenvolvida por essa personalidade. Né? E, claro, esse mochileiro, ele pode ser isso aí, ou pode ser né? A montanha de coisas depende de cada um do que nós vamos fazer da nossa própria vida. Né? E agora, quem não dorme? Alguém acorda? Sim. Isso é bom ou não é bom? Bom, então vamos voltar ao mochileiro. Então, aqui o mochileiro está vivo, gente. Ele está vivo, ele está com a sua tríade bonitinho e está vivendo a sua vida.
O mestre, ele faz, numa determinada carta, ele estabelece, para explicar um determinado tipo de morte, ele estabelece alguns tipos de pessoas em relação ao quê? Em relação justamente à vivência da compaixão, do amor. Esse é o critério. Então, ele vai colocar os bons e puros. Então, os bons e puros morrendo, eles vão dormir um sonho, naquele primeiro momento, né, do cama louca, até antes de entrar no Devachan, e é óbvio que existe um Devachan, porque se ele é bom e puro, vai ter um Devachan. Dormem e sonham com a sua realidade como se sequer tivesse percebido a morte. Eles nem percebem que morreram. Tá? Dormem e sonham. Os maus e impuros também dormem e também sonham. Como? O quê? Pesadelos proporcionais à sua brutalidade. Tá? Aí tem um terceiro tipo. Nem muito bons, nem muito maus, que ele coloca como sendo a maior parte da humanidade. Esse tipo, depois ele coloca outros, assim, que é mais para destrinchar, esclarecer, né? Ele coloca, por exemplo, a pessoa que não aceita, não acredita na espiritualidade. Ele acha que morreu, acabou. Morreu, acabou. Ele vai colocar o medíocre. Medíocre. Aquela pessoa que não viveu direito, que tudo nela foi medíocre. Vai colocar um detalhamento dos maus e impuros, que são os cruéis e os monstros. E vai colocar os dominados pela sede, gula, luxúria, avareza e pecadores sensuais. Eu imagino que uma parte, uma dedução minha, que se isso aqui for pouco domínio, ele encaixa aqui. Mas se for muito, ele encaixa aqui. Né? E o que acontece de excepcional? Observem que esses critérios, eles são puramente referentes ao amor. Puramente. Não existe aqui do critério do que foi pós-graduando em Oxford, ou que nunca estudou, não existe critério de escolaridade, não existe critério de dinheiro que ganhou aqui na vida. Aqui os commodities não vão alterar nada. A conta bancária não vai alterar nada. Se você foi uma boa mãe, um bom pai... Bom, aí já é diferente, porque pode te encaixar aqui, né? Um bom pai, uma boa mãe. Mas o verdadeiro trabalho de Buddhamanas não é com os nossos afetos. É com os que não são nossos afetos. Quando a pessoa ultrapassa a barreira do amor por seres que não estão na sua família, aí sim ele está num trabalho gigantesco, né? Aqui, os nem muito bons, nem muito maus, eu fiquei muito tempo imaginando o que seria exatamente isso. Nem muito bons. Bom, nem muito bons porque eles praticam provavelmente algumas bondades com seus filhos, sua família, seu pai, sua mãe, mas eles não são muito bons. Não são muito maus porque eles praticam algumas maldades, mas não excessivamente. Duro é que eles colocarem a maior parte da humanidade dentro desse critério aqui, né? Será que seria aquela pessoa, e a gente já viu isso, eu não faço mal, então automaticamente eu sou uma pessoa boa? Acho que não, né? Acho que pensar assim é meio complicado. O egoísmo, né? O egoísmo mais intenso, isso aqui é puramente uma pessoa vivendo com o seu Kama Manas em ação, né? Kama Manas em ação. Bom, essa turma aqui, e a gente tem que correr dela, nós temos que cuidar para não estarmos encaixados aqui,
Aqui tem gente que acorda. Alguns dormem com sonhos, outros dormem sem sonhos e alguns acordam. E aí entra uma característica que vai complicar a história. A palavra tanha, ou eu falo em português tanha, que fica mais fácil, né? Tanha é o desejo de viver. Então, eu fico imaginando esses nem muito bons, nem muito maus, o que acorda e tem um tanha elevado, porque se ele tem vícios que vieram da vida, aqueles vícios da sede, porque essa sede aqui, gente, não é de água, né? Todo mundo entendeu, né, a sede. Então, uma pessoa que tem vícios, ela fatalmente terá um tanha, nesse aspecto, desenvolvido. Então, ela vai procurar se satisfazer. Então, ela poderá encontrar um novo conjunto de karma. Né? Outro que não vai dormir, os suicidas. Não o suicida que teve um lapso de sanidade. Mas isso aí a gente nunca vai saber, né? Essa é a pessoa. É aquele suicida consciente. Ele paralisa, aqui é o texto do próprio mestre, não dorme. Fica vivo sem os 3 primeiros princípios, que morreram, e os 2 superiores, que é Atma Buddhi, ficam paralisados. Né? Então, suicídio não é definitivamente um bom caminho. O mestre colocou para o Sinit: você está querendo demais. Quem conhece o segredo da morte, conhece o segredo da vida. E ele não deu tudo. Eles deram mais ou menos 1/100º do que é o conhecimento arcano, né? Mas o que eles deixaram já é suficiente para a gente refletir e arrumar a nossa vida. Né? O que então a gente tem que fazer? A gente precisa atuar em 3 frentes diferentes. A primeira delas é reforçar o nosso humano superior. É ele que tem que trabalhar. Nós estamos nessa vida para nos evoluirmos. E quem vai evoluir é nossa tríade, não é a nossa personalidade. Nossa personalidade acaba, cada morte vem outra e outra, porque a nossa personalidade é a estrutura que a tríade precisa, que o nosso eu interno precisa para se desenvolver, para evoluir. Só isso. Então, precisamos reforçar o humano superior. E qual é a linguagem? O que significa isso? O mestre dá 3 dicas na carta 15. Fazer o bem, primeira coisa. Fazer o bem. Altruísmo, está aqui. Tá? Como é que diz o ditado? Fazer o bem não importa quem, né? O segundo, conhecimento. Aquele conhecimento que alimenta a alma espiritual. Ele coloca, os termos que ele coloca é o estudo do conhecimento arcano a partir dos elementos rudimentares, que é tudo que a gente consegue dissecar, né? E o terceiro é a meditação. Mas não é só isso, não é só isso. Nós temos o problema de limpar o carrinho ou limpar a mochila. E temos o terceiro, que é não gerar mais produções para o carrinho e para a mochila. E aí, a gente tem que cuidar também a nossa ética e moralidade e os nossos sentimentos. Kama Manas produz sentimentos egoístas. Egoístas. Como orgulho, por exemplo. Orgulho é um sentimento basicamente inferior. É a satisfação, o prazer exagerado com o nosso próprio valor. E nos leva a ter uma visão de nós mesmos completamente fora do padrão. Então, o sentimento, purificar os nossos sentimentos, melhorar amor e ódio, a lembrar do amor e ódio. Então, o que é amor? Amor é respeito. Amor, preconceito cabe dentro desse amor? Não cabe. Não cabe.
Então, lidar com os nossos preconceitos, né? Lidar melhor, prestar atenção em nós, para a gente se perceber e para a gente se consertar, né? Se consertar nesse aspecto. É desenvolver tudo aquilo que está ligado à mana superior. Viu o cachorrinho na rua? Presta atenção, vê se dá para parar. Ai, mas aí vem Cama Manas. Cama Manas vem com a seguinte conversa. O que meu marido vai dizer? Não vai deixar. Não vai deixar. Ah, mas eu estou indo para o trabalho, não vai dar para fazer isso agora. Às vezes é real? Às vezes é real. Mas não são 100% das vezes não é real. Não dá, não é assim. A gente tem que deixar que os impulsos que vêm de Budi sejam acolhidos dentro da gente. Acolhidos. E aí, além disso, desenvolver a ética e também trabalhar com a moralidade. Nas 5 primeiras cartas, o mestre fala da moralidade universal. O que é moralidade universal? É a prática universal de uma ética, que é comum de todos. Porque a moralidade ela é afetada pela época, pela cultura, né, pelo tempo, mas a moralidade universal que ele está se referindo é aquilo que serve para todo mundo, em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Respeito, por exemplo, é uma ética que pode ser praticada em qualquer lugar. Né? Quem tem preconceito tem que jogar no lixo o seu preconceito de qualquer maneira, seja lá ele qual for. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti até pelo vídeo, era um pedacinho do vídeo, e o palestrante era homossexual. Era teosofista de uma outra cidade. Aí ele puxou aquele mantra da unidade da Blavatsky, que diz assim, ó luz oculta que brilhas, né? O amor oculto. Então, ó luz oculta que brilhas em cada átomo. E aí ele faz a seguinte reflexão, a luz oculta só brilha nos átomos dos heterossexuais? Ou será que a luz oculta vai em todos os átomos do universo? Eu achei tão maravilhosa essa reflexão dele, porque ele disse o óbvio, mas a gente nem sempre está pronto para o óbvio, né? Nem sempre a gente acolhe o óbvio, que é a grande vantagem do poeta, né? O poeta é aquele que diz o óbvio, que a gente não consegue pensar, né? Então, essa moralidade, essa ética, os sentimentos, e assim nós vamos merecer um sono reparador e colher, fazer aquela colheita até que chegue e construir, o mais importante, construir a próxima vida. Eu queria deixar essa última citação dos mestres. Nós próprios criamos o nosso Devachan. Aliás, nós próprios criamos o nosso sono desde o primeiro momento que a gente morre, enquanto ainda estamos na Terra. Tá?